É que as atuações recentes e o custo alto na folha estão apontando para isso. Tá? A tendência é de que o Payet não fique. Desde o ano passado, a alta cúpula, nomes fortes do futebol no Vasco já dividiam opiniões. Eu diria até que tendiam a antecipar isso que a gente pode ver agora, mas existia uma multa e tal. De fato, é um atleta muito caro, né, para a realidade atual do Vasco. E, assim, sendo bastante honestos, vocês acham que está fazendo essa diferença toda para valer o sacrifício do pagamento? Não, pelo contrário, né? Está no banco de reservas e aí um jogador desse nível, com esse valor no banco de reservas, isso é um peso. É isso, vai um colocando sacrifício. pressão no técnico, vai colocando pressão nas contas bancárias, não faz muito sentido. O Payet começou muito bem, foi se adaptando ao futebol brasileiro, depois também fisicamente foi melhorando, ele chegou ao Brasil numa condição física que não era tão boa, mas mesmo assim conseguiu mostrar algum talento. Aí depois se apresentou numa condição física melhor e teve alguns lampejos, mas foi caindo de produção, caindo de produção, caindo de produção. Não faz nenhum sentido você ter um jogador com esse peso financeiro. A gente está falando de 1,5 milhão. Mês. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro para um clube, porque vocês vão falar assim, mas tem muito clube aí qualquer que... um. Então, para qualquer um é para ter pesado. um jogador reserva. Isso aí. Para qualquer um. Eu ia acrescentar acho que dá para a gente acrescentar o ponto de o Payet não estar entregando aquilo que se esperava dele quando ele chegou, mesmo sem ele ter atuado, era uma expectativa muito grande por ser um nome internacional. Quando ele teve alguns lampejos e entregou, principalmente ajudando o Vasco naquela campanha contra o rebaixamento, com um gol de falta importante contra o América Mineiro, sendo uma das lideranças técnicas do time quando era titular, tudo bem. Mesmo eu achando ainda um valor muito acima do que a realidade hoje do Vasco permite. Mas me surpreende muito ainda existir uma conversa sobre renovação, porque na nossa legenda está conversa sobre renovação esfriam. Para mim, pelo que o Pedrinho planeja e a comissão técnica também vem utilizando ou não utilizando o Payet, me surpreende muito ainda ter uma possibilidade de conversa de renovação. Eu acho que ele cumpre o contrato dele, o Vasco agradece, ele agradece o Vasco e vida que segue. Foi uma passagem inicial muito legal, com um personagem que entregava também alguns lampejos técnicos em campo, mas que acho que no geral não correspondeu toda a expectativa criada no início. Porque olha só, isso está lá na nossa reportagem também. Vou trazer o trecho que o Tébaro explica. Com um salário mensal de aproximadamente 1,5 milhão, o Vasco chegou a ter otimismo na possibilidade de renovar com o MEI até dezembro. O contrato ia até maio. Aliás, ia não. Oficialmente vai até maio. Então, o Vasco chegou a ter otimismo na possibilidade de renovar com o MEI até dezembro, diluindo o que ele tem para receber nos meses que seriam acrescentados ao contrato. Porém, ainda assim, não, é caro. Sim, se você... vamos estender esse contrato, o contrato encerra, então você vai fazer um novo. Quando você vai fazer um novo, você não precisa se manter no valor. Exato. Tá? Assim como não precisa se manter quando o jogador tem uma valorização, você vai lá para cima. Quando não tem, talvez você possa negociar. Não sei se o Payet tem proposta e se vai ter proposta para voltar à Europa, acho bem difícil no nível que ele gostaria. Então, se o Vasco fizer uma proposta num valor bem menor que o Payet aceite, por isso que eu acho que ainda existem negociações. As negociações, você quer continuar aqui até o final do ano, só que em outros valores. E aí, ok, dá para se imaginar uma possibilidade de manter o Payet no elenco. Por esse valor, para nenhum clube. Esse valor para o jogador reserva em qualquer clube do futebol brasileiro, mesmo os mais estruturados financeiramente, não cabe. O Payet é outro exemplo, né? A gente viu no bloco anterior uma reportagem sobre os atletas do vôlei, né? Que também estão chegando a uma idade que não era comum até 10 anos atrás em atividade, né? Chutei 10 anos porque eu não me lembro exatamente de ter visto como a gente está vendo agora. Tinha. Paulo Baier, Zé Roberto. No vôlei. Não, sim. Porque a reportagem era sobre o vôlei. No vôlei não sei, mas assim, no futebol... A gente mostrou uma atleta, Carol Gataz, com 43 anos. Então, a gente continua sendo raro ainda. É raro. Entendeu? Acho que só o Serginho tinha estendido, né, Mari? Por muito tempo, sim, o escadinho. Serginho, bem lembrado, bem lembrado. Mas enfim, assim, o Payet tem 37. No futebol, não que era comum, mas a gente tinha casos. E no alto rendimento mesmo, porque o Payet está casos de exceção. Casos de exceção. O Payet está participando de um campeonato
de alto rendimento. Ele não está jogando em alto rendimento. Ele não é protagonista do alto rendimento como o Fábio é, por exemplo, no gol do Fluminense. Exatamente. O Fábio está jogando em alto rendimento. Ele não está só Hulk, Thiago Silva. Hulk, Thiago Silva estão jogando em alto rendimento. Eu acho que o Hulk é o melhor exemplo. O Fábio também, né? Que é uma outra posição. Mas o Hulk eu acho que é um exemplo... O Fábio é uma posição que a longevidade já era existia. característica, talvez. Mas não tanto. Não assim. Mas tem a questão da explosão com a idade, né? O Fábio ainda assim é um caso acima da média. Com certeza. Agora o Payet, ele está em final de carreira mesmo. Claramente em final de carreira. Não é um jogador que você olha e fala assim, esse jogador vai jogar 75 minutos. Não vai. Então, eu não... Bom, 70 jogos disputados com o Vasco, 7 gols e 11 assistências. Eu não sei se essa já não era a leitura quando a contratação correta, quando a contratação foi anunciada. Mas acho que ele deu a contribuição dele quando... Eu também acho. Quando ele mas chegou... muito mais com bolas paradas, não? Com bolas paradas, mas mudou o astral do Vasco, ele deu uma... E eu acho que vale até dinheiro, por característica, né, Lofredo? Às vezes, quando a gente contrata um jogador de fora, sempre são separados, é natural, né? Os highlights, os melhores momentos, os gols. E o Payet nunca foi um artilheiro, um homem de bola parada efetivo. Ele tem alguns gols de falta, mas ele sempre foi conhecido pela técnica, pela cadência no meio de campo, pelo poder de criação, tanto que ele tem mais assistências do que gols no Vasco e na carreira. Então, se criou uma expectativa, obviamente, de um nome estrangeiro, de alguém de seleção francesa, que chegava para ter um impacto importante no futebol brasileiro, principalmente num time que naquele momento tinha uma carência de ídolos, que era o caso do Vasco. Mas, e a gente vê 70 jogos e 7 gols. Então ele precisa de 10 jogos para marcar um gol. Nunca foi a característica dele como goleador. Então acho que ele teve uma participação muito importante naquela reta final de Campeonato Brasileiro de 23, mas no geral, assim, eu acho que está chegando-se o encerramento da passagem do Payet pelo Vasco. Acho também. E isso que disse sobre o Payet e sobre as expectativas que estavam muito... Porque, de fato, a gente falava de um jogador de seleção francesa, um jogador relevante, mas que, de repente, não chegava no seu melhor momento. Acho que também se aplica ao Coutinho, em outras proporções. Aliás, Coutinho, que nesse momento tem um problema muscular, né? E está aguardando exames aí, para a gente ter a confirmação. Sabe Quem é que tem o Coutinho? A estreia do Campeonato Brasileiro, a abertura do Campeonato Brasileiro, Santos de Neymar contra o Vasco de Coutinho? Pode não ter nem Neymar, nem Coutinho. Não, vai ter. Vai ter, assim, que vai ser um baita de um espetáculo em São Januário. Aliás, vai ser último final de semana a estreia, né? O Brasileirão começa no último final de semana de março. Esse jogo é dia 29. A gente precisa ter a confirmação aí, né? O que foi que aconteceu com o Coutinho e ele está esperando exames para isso. Mas, de qualquer maneira, queria dizer que em outras proporções, para mim, o Coutinho também botou a expectativa muito alta. E talvez o erro tivesse aí. Se a gente tivesse esperado que, de fato, o Coutinho podia entregar, de repente as críticas hoje não seriam tão, entre aspas, pesadas. Num primeiro momento, quando ele já chega numa condição de temporada, saindo da temporada final no exterior, para emendar a temporada no Brasil, ou seja, sem férias, sem descanso, sem pré-temporada, eu imaginava que ele não pudesse causar grande impacto mesmo. Eu lembro que eu falei sobre isso quando ele estava vindo e tomei pancada na torcida do Vasco. Não causou. Não causou até agora grande impacto. Exato. Eu acho que tem algumas participações relevantes, mas não causou grande impacto. Para essa temporada eu já esperava um pouquinho mais. Mas aí tem essas questões físicas, que assim como tem... E aí, às vezes não há preparação que dê jeito, tá? Assim como o jogador que chega lá com 37, 38, 42... Não só porque se prepara, mas porque também tem... É privilegiado na questão física por genética, né? Tem o que não é. Tem o jogador que tem mais fragilidade muscular, tem o jogador que tem mais fragilidade... No contato acaba se machucando muitas vezes. Então, isso limita também o final de carreira de muitos jogadores. Não é porque o jogador não se cuida ou não se prepara. Às vezes é também. Mas no caso do Coutinho não é isso, entendeu? É uma questão que ele tem dificuldades físicas. E isso vai impedir também ele desempenhar o melhor futebol dele. E eu acho que tem um fator que é muito parecido no caso do Coutinho e do Payet, que se não é determinante, potencializa muito ao não desempenho no máximo do rendimento desses dois jogadores, que é o entorno. Por mais que os jogadores sejam fora de série, e aí a gente está falando de dois jogadores que foram fora de série e atualmente
estão com dificuldade, ou por lesão, ou por conta de ritmo de jogo, enfim. Mas quando você chega num entorno que te favorece, um entorno já acertado, sem tantas mudanças de técnico, com uma ideia de jogo e com companheiros que estejam no mesmo nível que você, o seu rendimento vai ser potencializado. Quando você entra num time que ainda está em formação, que não tem as mesmas peças de reposição, você vai sofrer muito mais. Eu gosto de trazer sempre o exemplo do Corinthians do ano passado, antes do Ramon e dos reforços e depois. Tem muitos jogadores que já estavam no Corinthians, estavam muito mal. O Yuri Alberto, artilheiro do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele era um antes da chegada do Ramon, do Memphis e do Garro, e é outro depois da chegada do Ramon, do Memphis e do Garro. Posições completamente diferentes. Acho que Payet e Coutinho têm carreiras muito maiores que a do Yuri, até porque o Yuri é muito mais jovem, mas é só um exemplo de que um jogador muito bom pode ser potencializado ou pode ser prejudicado, dependendo do entorno que ele tem, ainda mais no futebol coletivo como é o brasileiro. Eu acho que o Coutinho ele sai do Vasco como uma enorme promessa, e tem muito carinho da torcida, porque é cria do Vasco, né? Mas sai do Vasco, quer ver, em 2010 foi o ano da saída dele, ele fez 31 jogos e marcou 5 gols. Sai do Vasco como uma enorme promessa. Aqui ele não era o cracaço que o vascaíno jurou ter comprado de volta no ano passado. E aí ele faz... Mas ele ia ser, se esperava que ele fosse. Não, então, mas eu acho que não foi o cracaço, mas longe de ser um jogador médio. Excelente jogador. Não, bem acima da média. Muito. Bem acima da média. Pela carreira construída na Europa, inclusive, Pela Liverpool, seleção Barcelona, brasileira também. seleção brasileira, uma boa Copa em 2018, para muita gente, inclusive melhor jogador daquela Copa, é um jogador muito acima da média. O que eu quis dizer foi... Melhor brasileiro, né? Melhor brasileiro. Quando ele foi repatriado, né, houve aquela festa toda em São Januário, até pelo momento, o torcedor vascaíno queria de alguma forma um carinho, porque apanhou demais com o que viu em campo. E aí tem o Coutinho de volta, um cara que é cria do Vasco, voltando para casa, com musiquinha em festa em São Januário, oxigenou, né? Só que faltou separar isso aí. O cara vai embora em 2010, tem uma carreira brilhante na Europa e volta praticamente 15 anos depois, né? Porque ele chega no final do ano. Então não é aquele jogador que foi embora e que brilhou no Liverpool e que fez carreira na Europa. É um outro momento já, né? Não é nem o jogador que o Vasco criou. Um potencial. Podemos esperar que esse jogador vai dar resultado. E aí ele foi dar resultado na Europa e nem é um jogador da Europa. É um jogador de final de carreira. Eu acho que é isso, faltou isso. Você tem que criar expectativas do que pode contribuir um jogador de final de carreira, ainda que seja com a qualidade extrema. E tem que medir sempre como é que foi a carreira desse jogador em relação a lesões. Principalmente jogadores que a gente sabe que se cuidam, que se dedicam, que são profissionais. Mesmo se cuidando, se dedicando, sendo profissional, ele teve uma série de lesões, provavelmente ele vai continuar tendo na parte final da carreira dele. Então, assim, isso também tem que ser medido quando você contrata um jogador. Acho que faltou isso aí, mas eu acho que sempre falta quando parte do torcedor a expectativa, né? A coisa do racional. É passional, né? Ele tem o torcedor, mas o dirigente vende isso para o torcedor também. Mas ele é esperto, né? Não, mas é que quando você Até tem... a página 2. Então, quando você tem um jogador como o Coutinho, que representa o que representa para o vascaíno, para o Vasco, para aquele momento, Agora, imagina só também. se o Coutinho estivesse no mercado, tá? Vamos imaginar o Coutinho está no mercado, o Vasco tem a possibilidade de contratar o Coutinho, aí chega um dirigente do Vasco e fala assim, não vou trazer. Não vou trazer porque está no final da carreira, tem uma série de lesões, já não está mais... É uma impopularidade muito grande. Perfeito. Então, assim, existe uma pressão também, muitas vezes, sobre o dirigente, para que ele traga esse jogador, porque o torcedor quer muito, né? E aí tem os dois lados. E tem também o dirigente que vende a contratação ali como solução de todos os problemas. Olha, nós vamos trazer o jogador tal. Esse fez história aqui no clube, não fez ainda, não chegou nem a fazer. E não tinha feito quando ele foi embora. Não chegou nem a fazer, né? Não chegou nem a fazer, mas foi o craque que a gente lançou para o exterior, ficou vários anos e vai resolver nosso problema. E ele sabe que não vai, mas ele vende isso e consegue, por algum tempo, segurar o torcedor. Bom, em compensação, outros... Não que o Coutinho não tenha sido um acerto, tá? É tudo uma questão de proporção, como já falei aqui. E temos que esperar ainda um pouquinho mais, tá? Ainda não dá o corte ainda é muito curto. Ainda não dá para dizer, já é um fracasso, tá? Não, eu não chamaria de fracasso, mas eu acho que já dá para dizer que não vai tende a não esperar ter sucesso. Tende a não ter o sucesso esperado. É isso.
Um nome que eu acho que promete muito, porque esse aqui não tinha o apelo do Coutinho, longe disso, inclusive não era nem conhecido, né, pelo público médio, é o do Nuno Moreira, que foi bem nos jogos que fez, viu? Gostei bastante de ver Nuno Moreira. Acho um achado é bom. É um achado do Vasco. Alguns jogadores portugueses estão vindo para o Brasil sem muito glamour, sem muito glamour, né? Alguns dão certo, outros não. Assim, o Corinthians trouxe o Rafael. O primeiro português que veio aí nessa leva foi o Rafael Ramos do Corinthians, no Corinthians, lateral direito, fraco, né? Então, assim, foi o Vitor Pereira que trouxe. Então pode dar certo, um jogador pouco conhecido. Para a Série B ele serviu para o Ceará, né? Você vê que é um jogador profissional, tem um nível para ser titular do Ceará na Série B. Tem vários níveis, mas aí a gente está falando de um jogador que jogou no Vizela e no Casa Pia, tá? Então são equipes não dá nem para dizer que é do setor intermediário do Campeonato Português, tá? Então, para mim, é uma surpresa. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu executar o América Mineiro. Tudo por conta de uma especificidade no contrato de empréstimo do Figueiredo. Figueiredo tem tido uma participação importante no Coelho. Pois bem, para emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu a preferência na compra de 2 atletas. Um desses jogadores, o Matheus Henrique, que foi recentemente negociado com o Shabab Al-Ahly. E aqui que o bicho pega, o Vasco alega que não foi procurado pelo Vasco, o Vasco alega que não foi procurado pelo América para ter o direito da preferência, para eventualmente cobrir a oferta do Shabab. Diante disso, o Vasco está executando o América na justiça com a cobrança de R$1.300.000. Conversei agora há pouco, antes de gravar o vídeo, com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. Ele garante que o Coelho está bastante tranquilo em relação a isso, porque para que o Vasco pudesse levar adiante a contratação do Matheus Henrique, haveria a necessidade do acordo com o jogador. E o Matheus deixou bem claro para o América que não jogaria em outro clube brasileiro, que a ideia dele era se mudar para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes Unidos. Aí eu perguntei, mas vocês no América sugeriram, conversaram com o Vasco? E a resposta foi não, enfim, pano para manga, confusão à vista entre Vasco e América na justiça.